Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sala de Visitas, esse tempo especial onde eu recebo aqui amigos de ministério, de caminhada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ricardo Kapler, né? Já está aqui na ativa, Ana Maria, pastora Ana, seja muito bem-vinda. Chegando aqui no nosso Sala de Visitas, pastor Ricardo, já como sempre, eficiente, né? Valdinei, seja muito bem-vindo. Olha aí, meu amigo Ricardo Kapler, seja bem-vindo. Tudo bom com você, meu amigo? Tá bem, meu mano? Boa Tudo tarde. bom, graças a Deus, tudo em paz. Eu acho que Né, eu a vou ter turma que. chegando. João Vitor, olha quem tá aí, Ricardinho. João Vitor de Ô, PH, pastor Joãozão, João Vitor. abraço. Coisa boa. Só fera, hein? Rosana chegando aqui também. Né? Você, como sempre, é extremamente pontual, extremamente eficiente aí. Você tá conseguindo me ouvir bem ou não? Tô te ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo bem? Não, eu tô sem fone. Eu Tô, preferi ficar sem fone. Tá legal aí? perfeito. Olha lá. Não, legal. Liguei o Wi-Fi, é João Vitor, né? Bom Ó, estar com quem é você, que meu tá aqui? amigo. Ó, o João Vitor tirando ali, que o Wi-Fi 4G, esse João Vitor é um fanfarrão. Pastor Nilson, seja bem-vindo. Pastor Mauro Gomes, rapaz, uma pastorada aqui, a pressão é grande hoje. Pastor Ricardo atrai a pastorada toda, hein? Da Luísa, seja bem-vinda, a turma toda chegando para esse tempo muito especial de sala de visitas. Ricardinho, eu vou pedir para você, isso que eu ia pedir para você, show de bola. Agora você ficou, dá para ver os seus cactos, as suas madeixas de uma maneira melhor agora, assim, tá? Você tá parecendo o Fred, só porque o Fred voltou para o Cruzeiro, você tá ficando com visual igual do Fred, ela jogador do Eu, eu- Fluminense agora? o meu é anterior ao dele, né? Ele deve estar me copiando aí. Eu já uso, ó. Ele tá te confiando, ele tá te confiando. Fred, Meu amigo, Fred fala, é, fala. é da igreja do João Vitor aí, do time dele, era. É verdade, mas ele tá indo pro Rio de Janeiro agora, né? Tricolor lá, quem sabe passa por Piracicaba, né? Olha lá o João falando que eu li 4 vezes cada um desses livros. Bem, Esse- receberei. Rapaz, eu não duvido, não. Do jeito que você gosta de ler, eu tenho que concordar com o João que Só você se eu tivesse 100 anos e não fizesse nada, né? faz nada, só lê, né? Você Aí não só seria até ler. ruim, não. Se desse para viver só de leitura. Menos problemas, né? Ai, a turma acha que é só leitura, né? Que é só leitura. Meu amigo, É, que legal ter você aqui. Em primeiro lugar, obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que esse tempo que a gente está vivendo de muita correria e não é diferente com você na Bethesda e todos os ministérios e redes de apoio aí que você atua. Então, primeiro eu quero agradecer você por aceitar aí. Eu sei que daqui a pouco você tem a gravação aí do seu culto, enfim, do material aí da Bethesda. Então, eu quero aproveitar muito bem esse tempo com você aqui, né? Para quem não conhece o Ricardo, pastor Ricardo, o Ricardinho, se eu chamá-lo de Ricardinho aqui ao longo da entrevista, não, do bate-papo, não se escandalize, porque eu você conheci pode. Ricardo, acho que solteiro, era meu aluno na teológica, né? Ele continua magrinho, cara de menino, então às vezes escapa o Ricardinho, que é carinhoso, não é desrespeitoso, não, que é um amigo muito querido, ele é pastor da Igreja Batista Bethesda, ali em Piracicaba, fundador, na verdade, ele vai falar um pouco sobre isso. Uma igreja que nasceu no coração de Deus, Deus dividiu com o Ricardo e graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de acompanhar essa história tão bonita, né? E é um pastor, é um líder, professor, enfim, um mestre, alguém que tem inspirado muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas por esse Brasil e até fora do Brasil, teve na Europa no passado. E é uma alegria ter você aqui, viu? Seja muito bem-vindo, muito bom ter você com a gente nessa sala de visita, que é um espaço de amigos para a gente bater papo aqui e conversar um pouco, viu? Alegria estar com você, Marcelo, meu amigão, sabe que você é especial. Foi meu professor, por isso que ele me chama de. Não estou chamando ele de velho, né? Meu professor na faculdade Obrigado. teológica, né? Me acompanhando aí desde o início do meu chamado para plantar Bethesda. Então, muito bom estar caminhando com você, Marcelão. Muito legal, muito legal. Mais gente chegando aí, o professor Valtencir Alves, a Dalva, que bom, muita gente aí participando com a gente. Falando de acompanhar, Ricardo, eu queria começar, pedir que você contasse um pouquinho da sua história, né, que é uma história muito bonita. Né? Eu conheci a Bethesda quando ela era só um sonho, lá nos corredores da Faculdade Teológica. Então, conta um pouquinho da sua história pessoal, se nasceu num lar cristão ou não. Eu sei que você trabalhava num corporativo, ministério, plantou uma igreja. Conta um pouco da sua história e da história da Bethesda aí para quem não conhece. Vou tentar sintetizar, né? Mas eu nasci num lar que não era um lar cristão. Minha mãe, ela teve uma experiência com Jesus, isso numa cruzada do Billy Graham em 1976.
Só que aí conheceu meu pai, se afastou da igreja, não teve nem tempo de se integrar a uma igreja. Isso eles moravam em São Paulo. Isso era a década de 80. E eles vieram para Piracicaba, eu era muito pequenininho. Isso num lar no sentido da questão cristã, né? Meu pai tinha um problema com álcool, mas um pai sempre presente na questão da provisão. Quando eu tinha 6 anos, eu vou chegar lá na Bethesda, minha mãe recebeu um convite num posto de saúde para frequentar uma igreja bem pequenininha, baptista, no meu bairro, que não podia nem palmas. E eu tinha 6 anos de idade e ela arrastando aqueles 4 irmãos. Ali foi o início do discipulado, né? Onde eu comecei a frequentar a igreja, me converti bem cedo. E na minha adolescência, eu sempre frequentei a igreja firme, alguém que vivia experiências de escola dominical, conhecia Deus, mas na minha adolescência eu tive uma experiência muito forte de chamado, né? Início adolescência para a juventude, eu não me via fazendo uma outra coisa a não ser pregar o evangelho. Tinha tantas portas abertas, ali eu falei, não tenho dúvida. E é óbvio, né? Jovens acompanhando, a igreja é aquela que identifica esse chamado, né? Ele é no sentido subjetivo. E aí, 4 anos depois, eu já estava liderando a juventude regional, eu fui para a Faculdade Teológica, onde eu te conheci, lá. Isso ano de 2001. No meio do meu curso foi que surgiu esse desejo de plantar uma igreja. Eu era ainda membro da Igreja Batista. Durante o curso. Eu achei que você já tinha ido com esse sonho. Foi durante o curso que surgiu esse exatamente. Eu sabia que eu seria pastor, não tinha dúvida, né, um chamado dentro de um contexto missionário. E aí, o segundo ano de teológica, mais ou menos, foi que ficou muito forte essa questão de plantar uma igreja. Mas muito forte mesmo, é o chamado, né? E ali Deus deu, vamos falar, a visão até da Bethesda, do que eu não tinha nenhum nome ainda, nem sabia. Inclusive no corredor eu falei com você lembra bem? Olha, o do chamado. A primeira pessoa que ficou sabendo disso foi minha hoje esposa, Elô. E ali, os últimos 2 anos de curso foi para pedir a Deus para amadurecer esse passo, né? Você tinha quantos anos ali, Ricardo? Eu tinha, no curso eu tinha 21, mas assim, quando eu tinha uma convicção já de que eu falava assim, Elô, nós iremos plantar uma igreja, não sei se daqui 10 anos, se em outra cidade, isso tá claro, não sabia quando, onde. Eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. E aí, vai passar rápido, Marcelo. O tempo passa muito rápido. E aí, no último ano da teológica, foi que a Bethesda se iniciou, né? Eu, nesse processo, meu pastor da igreja local, ele tinha um ponto de pregação na igreja que eu fazia parte, que 3 famílias, eu nunca olhei para lá, e eu estava em férias, eu trabalhava em São Paulo, no mundo corporativo, estudava na teológica à noite. Ele falou, por que você não pensa em assumir aquele ponto de pregação? E aquilo saltou nos meus olhos. Eu falei, uau, tô pensando em plantar a igreja, meu último ano. Aí eu pedi para ele 30 dias para orar e jejuar junto com a Elô. E aí ali, a Bethesda está fazendo 14 como igreja organizada, mas ali em 2004, final de 2005, a gente iniciou esse... Não era uma célula, mas era um ponto de pregação que viria a se tornar a Igreja Batista Bethesda. Que legal. Lá são 14 anos. Você começou com quantas pessoas ali? O primeiro, eu lembro que eu já vi algumas fotos, era um lugar bem pequeno, era inclusive no pior bairro de Piracicaba, que a turma dizia, teve gente que, inclusive, disse, não vai vingar, esse garoto é doido. Muito bem lembrado, Marcelo. Eu gosto de relembrar. Não quero viver do passado, mas eu sei que é muito bom, né? Ver o que Deus... Gera esperança também quem está começando, e às vezes acha que é impossível. Ver a Bethesda hoje, acho que foi sempre assim, né? Não, e é o que eu falo pro pessoal, Marcelo, isso é verdade. Toda vez que eu conto essa história, eu falo, Deus, eu não quero ficar contando a história do ontem. Mas o que Deus fala, Deus sempre fala isso para mim, filho. Toda vez que você relembra, você vai entender o seguinte, se eu trouxe a Bethesda de lá para cá, eu posso fazer muito mais, creia. Né? E aí, para quem está acompanhando, não é mérito nosso. Se Deus fez aqui, imagina o que ele vai poder, o que ele pode fazer aí, né, em lugares que não começaram errado. Você falou, a palavra quando eu fui começar a Bethesda era a seguinte, não havia apoio. Eu lembro até na teológica, você foi um dos únicos que me encorajou, porque você é pastor de verdade. Muitos falam, você é maluco. Vai... Vou mudar. Eu não sei se você está com a gente ainda aqui. Peraí, voltou, picotou um pouquinho essa internet. Voltou agora, voltou. Beleza, Ricardinho. A turma te chamou de maluco, voltamos aqui. Voltou?
Voltou, voltou. Eu vou. É o Eu primeiro troquei de sala de lugar aqui, visitas, Marcelo. pastor. Deixa eu sair da. Esse cara, ele é dinâmico, ele não consegue ficar parado nem no sala de visitas. Ah, Agora, ele conheceu um ambiente, agora você está no outro ambiente da sala de visitas do pastor Ricardo. aqui a É que são, internet fica melhor, eu acho. não, Joia. É que são 22 cômodos na casa dele, vai ser cada 5 minutos no lugar. Não, 22 cômodos não, são 22 gatos, que eu tenho muitos Ah, gatos, literal. Fora as minhas eu vi gatas. um passando aí agora. Mas eu estava dizendo que te chamaram de louco, então, lá na teológica. Teve gente que não acreditou. Eu acho que era, vamos falar assim, um desejo de poupar, né? Talvez pelas Sim, frustrações, que você sabe plantar a igreja, mais no nosso contexto batista, é algo que tem muita sim, gente fazendo algo agora, mas veio de um modelo de projeto de adensamento, de sim. não saber como fazia e muitos trabalhos que não vingaram. E aí o duro que a palavra era, por exemplo, todos os lados. E até a minha família começou a igreja comigo, mas meu pai ainda não é um discípulo de Jesus, mas era interessante. Ele falava, você é maluco, você vai deixar um empregão, como é que você vai sustentar a sua esposa? Você não deveria fazer isso. E eu me lembro, Marcelo, de uma história muito interessante da minha avó que é falecida. Minha avó se converteu no início da Bethesda. Ela Uau! ia daqueles cultos que tinha 3 famílias, começou a frequentar. Eu fui saber muito depois. A minha avó falava assim para minha mãe me contou, que ela ia para o culto, a motivação dela era dó de mim. Que ela falava assim, que dó do Ricardinho, aquela igrejinha dele não tem ninguém, tudo lá, vou lá para dar uma força. Oh, E, meu Deus! e é claro, ela acabou se convertendo e talvez essa era a perspectiva de quem não tem uma visão, né, Marcelo? Isso vale, as pessoas que olham de Sim, fora, elas olham com os olhos humanos. Mas dentro do nosso verdade. coração tinha uma expectativa, né? De não, Deus os chamou, Deus vai fazer a obra. Olha uma gata aqui do meu lado, Que ó. legal. Ah, é das filhas. Ô, Ricardinho, hoje, quem é Bethesda hoje? Esse sonho que era um sonho lá atrás, você deixou a sua carreira profissional, no corporativo. 14 anos depois, a Bethesda comemorou 14 anos. Qual é o tamanho da Bethesda? Quem é a Bethesda hoje? Qual é o impacto da Bethesda? Que tem tudo a ver com a sua trajetória pessoal, Bom, ministerial. vamos lá. Eu costumo dizer que nós estamos plantando ainda a igreja, né? Porque o desafio em Piracicaba, imagina São Paulo, né? Mas Piracicaba é muito grande, que Deus colocou no nosso coração. Hoje a gente tem aí centenas de células e Deus tem dado pela misericórdia dele. O trabalho da visão celular não é o nosso assunto aqui, que a IBG é uma igreja em célula, é um trabalho que requer muita convicção, muito compromisso Sim. por parte dos membros. E hoje Deus tem dado a graça da Bethesda espalhar a célula por alguns lugares. É um início ainda, mas a gente está plantando igreja em Americana, em AMB, a gente tem levado células para outras cidades aqui no entorno. E Deus tem feito, tem abençoado muito, assim, é graça. Legal. Aquelas 3 famílias hoje são mais de 1.000 pessoas, não são? Mais de 1.350 membros, né? Entre célula e os frequentadores, Deus, pela misericórdia dele, né, Marcelo? Legal, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Não, Deus é misericordioso, mas tem que ter gente que acredite na visão, né? Como você, que acredite na visão de Deus e que embarque nesses planos de Deus, nesses sonhos de Deus. E com certeza, se é uma coisa que eu gosto em você, você é um sonhador e não é aquele sonhador, você é como José. É mais do que um sonhador, é um sonhador que paga o preço, às vezes, né, Amém. passa por injustiças. A história de José me lembra muito assim, né? Quando eu olho para você, essa coisa de às vezes parece que foi para a cisterna, foi traído, foi sei lá o que, mas Deus no tempo certo, e às vezes não, onde a gente menos espera, né? Ele está sempre honrando. E, Ricardinho, eu queria que você falasse para nós aí como é que Mas está a é sua a visão desse. perseverança, sim. Sim, pode falar. Não pode falar, cortou, Marcelo. Pode falar, não ouvi o que você. Não, é a questão da perseverança que você estava falando. Eu queria que você continuasse até pensando nesse momento de pandemia. Como é que é a sua visão aí? Como é que você, Los, meninas, estão encarando esse momento? O que a Bethesda tem feito? Como é que é a sua visão pessoal sobre a oportunidade? Se é que é uma oportunidade, se é que é um risco para a igreja? Como é que você vê esse momento para a igreja? Né? Você que é um cara que ama a igreja, que vive a igreja, né? E o pastor Josué, que até esteve com a gente aqui no Sala de Visitas, está dizendo que tem que ter planejamento também, né? Lógico que É você não verdade. foi fazendo, eu sei que você é um cara de planejamento, que lê muito, estuda muito. Como é que vocês estão vendo, planejando uma oportunidade nesse momento de pandemia? Como é que vocês estão vivendo como igreja, você pessoalmente, família e a igreja? Bom, assim, para nós teve essas duas fases, né? Hoje a gente está, sei lá, 3 meses quase que a gente está nesse processo Sim, de, vamos falar, isolamento. A vida está correndo, né, Marcelo? Só mudou sim, verdade. questão dos cultos presenciais.
Mas assim, foi primeiro um início não de medo, mas de se readaptar, de pensar muito, repensar para onde nós vamos, o que vai ser da igreja, não que a gente tivesse dúvida do que Deus ia fazer, mas como é que a gente iria reagir, né? Eu não sabia, né? Algo novo. Essa foi a primeira etapa de muita oração, de conexão, que a gente continua fazendo. Agora, o que eu tenho falado para minha liderança, vai ter até uma reunião de novo domingo, que você está ouvindo vamos falar, vai virando jargão, o novo normal. Iremos para o novo normal. É fato, mas depende muito de como as nossas igrejas, isso vale para a gente, vai responder. O que Deus está fazendo, eu acho que tem uma coisa geral, mas tem muita coisa específica, né? Não é igual. O que acontece lá na Central pode me inspirar, mas é diferente do que acontece em Piracicaba assim, na IBG. São histórias diferentes, é outro contexto. O que a gente tem falado aqui é que a gente já fazia isso, mas agora tem algo que acho que a mudança vai ser mais acelerada, Marcelo. A questão métrica, por exemplo. Tenho visto pastores falar, não é falta de fé, mas pastores que esperam, isso vale para a gente, voltar para o culto, achando que estão já... A questão presencial, quem pregava para 500 ou para 1.000 vai pregar para essa quantidade, isso não vai acontecer. Vai ser um processo. Então a gente vai precisar mudar um pouco a nossa métrica. Como é que a gente mede, não vou falar sucesso, mas a nossa efetividade no ministério? E eu acho que passa muito, a gente fala das 3 asas, né? Culto, a célula e o campus online. Que eu sei que vocês estão fazendo, mas eu estou quebrando cabeça. Você falar, para onde vocês vão? Ainda eu não sei. Eu tenho orado muito a Deus. Deus dá uma direção de como a gente vai conciliar isso nesse retorno. O que eu sei é que não dá para voltar atrás. Exato, exato. Eu costumo dizer que daqui para frente eu tenho chamada de um modelo híbrido, né? É o presencial e o online. É uma nova realidade que eu acho que veio para ficar, algo que talvez fosse para daqui a 3, 5, 10 anos, não sei. Em 3 meses a gente teve que se adaptar. Nós já fazíamos, vocês aí também, várias igrejas, a questão do online, mas é muito mais do que transmitir o culto online, né? Não é só transferir o presencial para o online, e quem está, inclusive, fazendo isso está percebendo que a coisa não funciona. Houve uma queda aí, você com certeza se ouviu aí, né, de frequência, de assistência aí dos cultos virtuais, que as pessoas cansam, né? É difícil, Marcelo, porque assim, o que eu falo? Você vai... eu falei para a liderança nessa semana. Como é que você avalia a saúde da sua igreja? São os views no YouTube, sei lá, a gente transmite aqui pelo aplicativo, tem ajudado a expandir bastante, aí pelo Facebook, pelo YouTube. Tem igreja que só põe no YouTube, ou tem gente que só está fazendo pelo Facebook. É através disso? Sim e não. Por que sim e não? Porque você não... Por exemplo, Marcelo, me passou um pensamento. Você tem as pessoas que acompanham o culto da IBG. Você sabe se essas pessoas aquelas visualizações, todas acompanharam o culto inteiro? Nada. Né? A gente tem essa consciência, né? Ele clicou, passou por ali. Eu costumo brincar, Ricardinho, que presencialmente a pessoa ela tem pudor de levantar e sair. Online não. E aí, isso agora, onde é que entra a questão? Isso pode apavorar muito a gente, mas por outro lado, eu tenho visto de uma maneira diferente. Como é que a gente tem medido, vou fazer a questão métrica? São as células. O calor, tipo assim, essa conexão do calor, que eu vejo vocês aí no seu Instagram, né? Reunião com o pessoal das células. Isso é que ajuda a gente medir o pulso da nossa igreja. Pelo online, é lógico que ajuda. Eu quero ter 100 mil visualizações, já pensou? 100 mil! E é óbvio, né? Mas você deve estar trabalhando isso. Eu tenho falado com o pessoal, a gente avalia lá toda semana. Como é que está no aplicativo? Legal, uma boa parte dos que baixaram assistem. O Facebook deu uma melhorada. O YouTube tem semanas que tem mais, outras menos. A gente junta tudo isso e no estresse. Tem que ter uma média. Qual que é a nossa média? Tá dentro da média? Tá, legal. Nossa, caiu muito. Então a gente tem alguma coisa errada. Vamos falar com a liderança. Mas não tem como controlar. O que eu sei é que, às vezes a gente tá olhando, eu falei para um pastor amigo nessa semana. Ele muito chateado com a igreja dele, que é uma igreja até grande, mas segundo os views, até envergonhado. A gente tem essas coisas, né? Porque a igreja dele é grande, maior que a Bethesda, e os views muito pequenos. Eu falei, cara, você não tem ideia do que Deus faz. Deus está fazendo isso para nos humilhar. Às vezes você acha, poxa, meu povo não está conectado. Tem igrejas de periferia que assistem 10 no mesmo aparelho de TV, não é? Verdade, verdade. Esse pastor é de uma igreja... E aí eu falei para ele, cara, e quantas pessoas, se é a experiência da Bethesda, eu sei que na IBG não é diferente.
quantas pessoas que irão fazer uma parte da igreja estão sendo tocadas, sabe? Até em outras Exato. cidades. Isso não tem como medir. Eu acho que é uma questão interessante que você colocou, e aí, ontem eu estava conversando com o Marco Aurélio lá de Hortolândia, né, amigo nosso querido lá, ele estava compartilhando com a gente na nossa conexão aqui no DNA, e hoje, pelo menos, os pastores aqui da região, né, a gente precisa estar atento e não ficar ligado só na questão dos views, né? Eu acho, e eles estavam dizendo, as igrejas que têm células, pequenos grupos, têm esse diferencial, porque se presencialmente a gente não dá conta de pastorear todo mundo, imagina virtualmente, sem poder encontrar, sem poder estar junto, né? Então, claro, se você não multiplica essa cadeia de discipulado... A gente vai olhar, mas o nosso coração não pode estar nisso, né, Marcelo? Porque a gente tem que estar bem consciente. Eu falei, o pastor gosta, tem gente que está aí, entenda bem, não vou ser mal interpretado. A Elô brinca. Todo pastor gosta de igreja cheia. Quem falar que não, mentira. Né? E aí a Elô fala, ó, quer ver pastor ficar feliz? É as finanças irem bem, né? Ninguém quer estar endividado, e a igreja cheia. Só que não é só isso que a gente mede a saúde de uma igreja, né? Eu sei que a IBG é uma igreja missionária, missional, são muitas balizas para a gente avaliar, né? Às vezes está cheio de gente e dinheiro, mas fraca em missões, fraca no serviço, fraca na comunhão, né? Que às vezes é um ajuntamento, né? Na verdade, ela não cresceu, ela inchou, né? Ela é uma... E até se você não tem outras variáveis para mensurar isso, né? Você acaba criando uma ilusão e às vezes da noite para o dia aquilo desmorona, né? Como a gente conhece aí na história, amigos, enfim, gente que cria uma ilusão, né? De que da noite para o dia, do jeito que veio, a turma vai embora, não tem comprometimento. E é verdade. Que a coisa é muito mais profunda. É uma visão a longo prazo e eu estou falando sempre para a minha liderança aqui que está alinhada. Ó, nós precisamos ser um exército. Exército está em marcha na direção de uma missão. Não é só aquele amontoado de gente, cada um para um lado. É legal, né? Na foto do Facebook fica lindo, do Instagram, né? Uau! Verdade. Mas no dia a dia, né, do pastoreio, de ver gente ser salva, isso a gente sempre tem falado, que é a minha preocupação, a minha métrica, até no online, é, gente, como é que tá aí, ó? As células estão alcançando pessoas que não conhecem Jesus? Ó, pastor, tá fraco, então nós estamos mal. Pode estar 200 células. É verdade. A gente tem que ter esse termo. O Marconi até está perguntando, eu quero entrar numa pergunta que tem a ver com a questão da liderança, mas deixa eu privilegiar quem está com a gente aqui. O Marconi, que é um líder da Assembleia de Deus lá de BH. Ele está perguntando aqui, ele fez a pergunta para mim, o entrevistado é você se vira. Se você acha que com essa coisa do isolamento pode haver um esfriamento espiritual por conta da questão do online, você acha que pode acontecer isso? Ó, eu acredito que, assim... Eu brinquei, a gente fala com tanta gente que eu nem lembro com quem que eu falei, que essa questão da pandemia veio para passar uma peneira para o bem e para o mal. Aqueles que são discípulos, eu nem estou fazendo o papel do negativão. Minha visão não é negativa da igreja. Porque os dias piores estão por vir, Jesus avisou. Não, eu sou esperançoso, eu creio no avivamento. Mas aqueles que são os discípulos estão crescendo muito, Marcelo. Você pode estar vendo. Verdade. Não que não faça falta o presencial. O povo está servindo, o povo está conectando. Agora tem uma geração, isso sim, vai ser uma limpeza para nós, daqueles que, na verdade, são religiosos, templistas, eles estão sendo muito afetados. Entra até nessa questão que você falou dos views, diminui porque é gente que muito chegado ao templo, que tem a sua importância, mas como um fim, né? O cara é usuário. Sim. Aí em casa não dá, cara, não dá. Ele precisa ter um mínimo de experiência pessoal com Deus. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho que depende. Mas assim, as igrejas voltarão mais fortes. Eu acredito que as igrejas que estão solidificadas aí, elas vão voltar mais fortes. Eu vejo o meu povo ansioso, querendo servir. Eu fiz o drive da ceia e da oração, que foi uma maneira de eu ver muita gente. Não foi tudo muito bom. Mas foi espetacular ver que não depende da gente, né, Marcelo? Deus está trabalhando e cuidando da igreja dele. É interessante, é bem isso, né? A gente fica às vezes impressionado com a resposta das pessoas, né? As células, as estratégias que a gente vai usando. Nós vamos começar a trabalhar com os idosos essa semana, com visitas, né? A gente está chamando de a segunda etapa do Como Vai o Seu Coração, um grupo que vai visitar os idosos da calçada, enfim. Que legal. São coisas que você vai criando, como eu vi o drive que você criou, né? E a gente mantém a igreja em movimento, né? Mas a igreja continua viva. E aí na Bethesda, com certeza, até mais do que aqui,
Né? A gente tem percebido isso, de gente desigrejada, gente que não dava valor à igreja, à experiência comunitária, né, que está voltando. E eu acho que a grande diferença que a gente precisa fazer, eu tenho visto isso na Bethesda também, é estar preparado não só para a manutenção, mas para acolher quem está chegando, discipular quem está chegando, né? Pastorear quem está chegando. Eu acho que as culturas até que estão aí com a gente. E aí essa questão dos líderes, né? Eu acho que eu ia te perguntar, você falou de liderança, eu acho que esse é um grande segredo, né? Formar líderes, porque a gente não dá conta de tudo sozinho. E até o pastor Josué estava fazendo uma pergunta que eu vou juntar aqui, ó. Como é que você age para evitar o esgotamento dos líderes? Né? Porque eu pelo menos, eu imagino, eu sei porque a gente se fala muito, a gente está trabalhando até mais do que antes da pandemia, a gente tem que se desdobrar, produzir muito mais coisas. Como é que essa questão dos líderes, como é que você trabalha para evitar o esgotamento dos líderes, a sua liderança, é importante isso? Marcelo, eu acho que isso aí é um assunto. Você está me ouvindo, né? Estou ouvindo, voltou. É duplo. Primeiro, ensino. Eu tenho ensinar muito sobre sacrifício e limites. Porque não tem como, liderar é sacrifício. É pagar um preço. Mas, por outro lado, limites. Olha, cuida da sua família, cuida do teu coração. E aí, uma segunda coisa que eu posso falar assim é discipulado. Porque você sabe disso. Tem uma parte que... Existem igrejas que querem matar as pessoas. Sugam elas, usam as pessoas. Não é o caso da IBG nem da Bethesda. Mas, quando eu falo do aspecto individual, tem uma responsabilidade nas mãos de cada líder de desenvolver, de aprender esse tempo de parar, esse tempo do descanso, porque não tem o que a gente fazer. Tem gente que se esgota com pouco. Sim. Então, a tarefa é ensinar, e no discipulado, eu tenho feito com os meus líderes e pastores sempre, como é que está seu casamento? Como é que está a sua agenda? Alguns, falando o Josué, a pergunta dele é muito boa, a gente precisa dar uma chicotadinha e falar, trabalha mais, tá trabalhando pouco, filho. Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º, não foi o contrário. Tem gente descansando 6. E trabalhando. Essa história de home office tem cara dando migué, né? Tem. Aí a gente dá uma acelerada, mas assim, na maior parte é avaliar. Não, cara, como que você não consegue ter tempo com a sua família? Não é questão do quanto você faz, é uma questão de planejar o seu tempo. Isso a gente aprende, né? Mais ou menos isso. Agora, esse assunto podia ser uma live, hein, Marcelo? Traz alguém para falar sobre esgotamento. Boa. Eu acredito que além do descanso, o tempo devocional, Marcelo, é no Senhor, a alma precisa estar bem. Eu falo para ele, eu tô correndo. Se a alma estiver mal, irmão, a gente cansa mais rápido. Verdade. É verdade, eu concordo com você. O que eu tenho descoberto é que nesse tempo eu preciso cuidar muito mais do que antes da minha alma, do meu relacionamento com Deus, do meu coração, para poder estar inteiro até para cuidar de outros, né? Porque é a história do Salmo primeiro, né? Ligada ali à rede de águas correntes, né? Aquela ideia do bem-aventurado. Essa figura tem ficado muito forte no meu coração, e a gente que lidera, e aí vale para você que está com a gente em qualquer nível de liderança, né? Porque você tem pessoas que estão debaixo de você, no sentido que dependem aí, no sentido da tua liderança, e esse autocuidado, talvez eu acho que é um segredo aí para evitar esse esgotamento, né? Porque é tudo muito intenso, você termina, a coisa está muito dinâmica. Você sabe que eu estava ao fim do ano, você até acompanhou, a gente se encontrou acho que em fevereiro, né, no DNA. Foi. Eu estava no estágio de um esgotamento, assim, mesmo muito grande mesmo. Não vou falar que era perto de eu ter um burnout. Deus renovou minha alma, não vou falar que foi agora, nessa quarentena. Férias me ajudaram, conversa com amigos, oração. E eu sei que teve um livro, não é o livro em si, mas eu quero indicar que não é o Andando com o Tanque Vazio, isso é uma dica que todo mundo já leu, mas é um outro que eu comprei, começou o primeiro capítulo, eu falei, não vai dar nada esse livro. Foi um livro, assim, Marcelo, sensacional, da Editora Fiel, que chama Reset. Mais ou menos vivendo no ritmo da graça, numa cultura estressada. Então é um livro que me abençoou demais, me ajudou muito. Legal, então fica a dica aí, vamos aproveitar, porque a dica de leitura do Ricardo Kapler é preciosa, então, porque ele não é aquele cara que fala... Porque tem uns caras que citam livro que nunca leu, você sabe disso. Que eu nem vou falar sobre isso, que deixa quieto, que tem um pessoal aí
andou postando livro e eu fui não para esfizinhar. Cara, me fala um pouco desse que eu quero comprar. E o cara não sabia. Aí eu falei, não, então deixa para lá. Eu imaginei, porque você é um leitor compulsivo. Compulsivo Não, no sentido compulsivo positivo não, da palavra. é, Quando eu digo compulsivo, você tem uma você gosta de ler, não é uma obrigação. Você tem uma disciplina e você lê eu dois, acho que a três. palavra é disciplina. Não, 3 não dá. É disciplina mesmo, Marcelo. Assim, lógico que é prazer, mas assim, não. Eu preciso, né? Eu preciso. Então, eu estou dizendo porque fica a dica aí, né? A gente teve até uma questão de lei, o nome do livro é Reset, né? Isso, da editora Fiel, a dica do Isso. Ricardo, porque se ele indica é porque ele leu, isso é uma coisa que eu aprendi. O que ele falou, a gente às vezes é rico, não se encontra, porque o Ricardo lê muitos livros, né? E aí, às vezes, a gente está num congresso, alguma coisa, a pessoa cita o negócio, olha para a cara do Ricardo, ele, tipo assim, o livro não está dizendo muito isso, mas você percebe que, infelizmente, tem gente que vai para. Eu brinco que são os leitores e teólogos de internet, né? Que citam aquilo que não conhecem, porque acha que dá like, mas enfim. Mas acho que a questão, você entrou, não é nem o nosso assunto leitura, fiz um com a PIB Copacabana, não fiquem estressados, pessoal que está aí na sala de visitas, no quanto você lê. A questão leia consistentemente. 5 páginas por dia. A questão é, eu leio todos os dias, nota 10. Existe ritmo, tem pessoas que lêem muito mais rápido, um cursinho de leitura dinâmica vai ajudar, mas não é por causa da quantidade, né? É como você eu acho que aprende. não adianta tentar criar, eu vou ler, se o pastor Ricardo falou que são 2 por dia, tem que ter 2 por dia. O ideal é aquilo que se adequa ao seu ritmo. Exato. Não, e que você tenha disciplina, continuidade. Qual o propósito? Eu quero ler um monte. Não é esse o propósito da leitura. Né? Verdade. Hoje eu estava assistindo uma palestra, a gente estava junto numa conferência, não sei se você viu a palestra do Rick Warren, você falou de propósito, né? Estava fantástico, né? Sobre eu estava aqui, eu falei, né? de oportunidades, né? E como lidar com oportunidades, a questão quando ele ligou com a ideia do propósito. Para que eu vou fazer? Então, a questão da leitura é uma oportunidade para o propósito de eu ler. Né? O Josué está colocando aí a qualidade da leitura. Eu acho que isso é muito importante mesmo. A leitura é fundamental. Agora, Ricardinho, fale, por favor, fica à vontade aí, você manda aqui. É que eu estava lendo aqui, qualidade ele colocou da leitura, verdade. O Josué colocou, o pastor Josué. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou de liderança aí, você está com uma série aí que eu vi nas redes sociais, rapaz, e quando começou essa pandemia, né, isso aí estava em alta, começou um monte de profeteiro de plantão aí. Eu sei que você é um estudioso da Bíblia, você é um cara que, além de estudioso, é muito equilibrado, tem uma teologia muito equilibrada, bíblica, contemporânea e profunda, enfim. E aí você está lançando uma série, ou vai lançar aí, que é sobre a pandemia, a volta de Jesus. Fala um pouco, Jesus está voltando mesmo assim, Covid-19 é o quinto selo, é isso que vai falar aí, não? Que pergunta, tá, ó. Não, a gente vai falar, na verdade, vai ser uma microsérie, né? A gente falou, não posso deixar de falar porque tá todo mundo perguntando, Jesus vai voltar? Aí qual que foi o nosso intuito? Não é exaustivo, acho que daria uma série de 7 semanas. A gente vai fazer uma microsérie para falar, primeiro, o que Jesus fala sobre a volta dele? Boa. Primeiro, que não dá para marcar data. Isso é uma primeira coisa. Não dá para ter muita gente, vai voltar, teve pastor que afirmou, ele vai voltar agora. Eu falei, já pecou, porque o próprio Jesus falou, não dá para saber. Uma outra coisa que eu brinquei, pode até ser uma pretensão, a Bíblia diz que ele virá inesperadamente, no momento em que ninguém espera. Então eu até brinquei na igreja, eu falei, então existe uma grande probabilidade que não vai ser agora. Porque agora está todo mundo esperando. Verdade, boa. Todo mundo espera que ele volte. Ele vai vir inesperadamente, quando ninguém espera. Agora, o objetivo dessa série é assim, avaliar aqueles sinais que Jesus fala, de que eles já estão se cumprindo, né? Então é fato de que, e até para esse assunto está me mexendo comigo, palavra fim dos tempos. Você é um teólogo, falando para quem está acompanhando aqui, você poderia falar melhor do que eu. Eu ficava assim, Jesus falou que os últimos dias, mas já faz 2000 anos, que é um termo teológico que abrange a primeira da segunda vinda. Então nós estamos nos últimos dias. Quanto tempo mais? Os últimos dias começaram quando ele foi, ele disse para os discípulos, Jesus, se vocês viram vir, vai voltar. Ali começou. Aí a ênfase, para resumir a minha série numa frase, Marcelo. Spoiler da nova série. Vamos lá. Eu já preguei domingo. Viva como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas planeje, trabalhe, faça a missão como se ele fosse voltar daqui a 50 anos. Então essa expectativa tem que ser, olha, ele pode voltar amanhã, ele vai voltar amanhã.
mas eu vou planejar. Acho que é isso. Achar esse equilíbrio, né? Achar esse equilíbrio entre o já e o ainda não, né? Boa, boa, muito boa, muito boa. Deixa eu perguntar a você uma outra coisa, vou aproveitar você. Vamos falar um pouquinho dessa questão sua de formação de líderes. Eu quero voltar nesse assunto, a gente estava falando da Bethesda, você trabalha muito com líderes. Qual é o maior desafio, Ricardo, que você tem? Você é um formador de líderes, você trabalha muito, quer dizer, a igreja Bethesda é uma igreja de líderes, está no DNA dela, no sentido de formar e gerar líderes, uma igreja que nasceu com 3 famílias, tem mais de 1000 pessoas, isso demanda uma liderança muito grande, uma liderança muito efetiva, né? Então, como é que você faz? Qual é a sua dinâmica de formação de líderes, de capacitação de líderes? Né? Você já perdeu líderes, já teve dificuldade com isso? Como é que é a sua? O que você diria para nós aí? Eu diria que esse é talvez o ponto mais forte e o mais fraco da Bethesda ao mesmo tempo. É um paradoxo. É difícil, né? Mais forte porque é o que está no nosso coração, na nossa mente. Eu estava falando para Elô, muito do que Deus tem feito é por causa desses líderes, mas também aquilo que nós não conquistamos, vamos usar essa palavra conquista ainda, é pela falta dos líderes. Então, isso que eu falei que o ponto mais forte e mais fraco. Nós precisamos de muito mais líderes do que nós temos. Então, nesse processo todo, eu creio que tem muitos acertos. A palavra-chave aí, duas. Esses bate-papo é legal que vem um monte de coisa na cabeça, né? Ele não preparou antes. Mas a ideia da sala de visitas é isso mesmo, um insight. Tem um tripézinho, um tripé. Sim. Aí talvez você vai acrescentar, porque não, eu pensei aqui agora. Primeiro, oração, né? Eu estou orando muito mais nesse tempo de pandemia, não que eu não fizesse isso, que Jesus falou, orem ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, que envie líderes. E eu reconheci o quanto a Igreja Batista Bethesda estava orando pouco, focadamente mesmo sobre isso. E aí eu estou falando no sentido do líder da célula, tal. Segundo, a palavra ensino. Isso eu vejo que a IBG faz muito, ensinar a Bíblia, ensinar discipulado, ensinar liderança. E terceiro, relacionamentos, que aí entra a palavra discipulado. Não vai ter como a gente formar líder só no púlpito, né? É no chão. Mas é o meu maior desafio hoje, Marcelo. Mas a Bethesda fez bem, mas para o novo nível que a gente sabe que está diante da gente, o que a Bethesda fez até agora não é suficiente. Eu entro numa outra etapa agora da plantação de igrejas que eu falei para você, que a gente tem célula no entorno, eu preciso de pastores. Né? Pastores não nascem feitos, eu posso trazer de fora, já trouxe. Mas não é isso o ideal, né? Isso, eu creio que é o grande desafio da igreja, a formação de líderes. Eu costumo dizer que essa pandemia fez a régua subir um pouquinho para todo mundo, né? Quem não estava fazendo nada começar a fazer alguma coisa, quem já estava fazendo, o grau de exigência da demanda, tanto interna quanto externa, porque as pessoas estão mais sensíveis, né? As pessoas de fora, principalmente, estão mais sensíveis, há uma carência maior, né? A maioria de nós não estava preparado para alcançá-las de forma online, questão de ensino, de discipulado, né? E aí você falou uma palavra que é muito interessante, né? Que é relacionamento, porque se usa muito redes sociais, mas as redes sociais, uma característica delas é a superficialidade. E quando a gente pensa em igreja, né, é achar o caminho, isso é uma opinião minha, a gente está trocando ideias, é que você falou de discipulado, de formar líder, de transformar esses relacionamentos em relacionamentos mais profundos, esses relacionamentos virtuais em relacionamentos profundos, gerar profundidade nisso. Né? A gente está conversando lá no Tempo de Graça às quartas-feiras sobre discipulado, eu tenho estudado sobre isso, tem me chamado muito isso a atenção. Né? Alguns estudos até disseram, já que está comprovado, Jesus passou 2/3 do ministério dele com os 12. Né? Muito mais tempo do que com a multidão. Né? Ele investiu mais tempo nisso. E às vezes a gente tem a tentação de achar que é a multidão que vai gerar crescimento e que formar líder dá trabalho, dá mais né? trabalho. É demorado. Isso. E eu acho que isso que você falou matou. Talvez isso vale para mim. Preciso me lembrar. Esse bate-papo sempre bom. De que a gente vai sendo tão engolido por essa cultura, pelas nossas expectativas, por essa questão da rede social, coloca muita comparação e entra no coração do rebanho, nosso coração, de que a gente começa a trabalhar só para essa questão visível, né? Vou nem falar hoje no online, para aquilo que pode se ver, a quantidade de membros, e aí a gente esquece um pouquinho desses 2/3 que você falou do Ministério de Jesus. Se bobear, a gente esquece, porque a gente não tem tempo para fazer o principal. Verdade, verdade. E eu acho, né, o que eu vejo, o pastor Flávio querido aí, pastor Elias, querido, está lá no Paraná agora. Muita gente boa, Elaine Garcia chegando também, gente que está sempre... O Gilson lá de Cuiabá está com a gente lá, o Gilson que trabalha com o pastor Zé Júnior também, gente muito boa, Edilene, muita gente boa aqui.
Então, pastorzão, eu acho que passa muito por isso, né? E estudando sobre discipulado, eu voltei a estudar sobre discipulado, inclusive, porque eu acho fundamental para esse momento a gente voltar. A gente associou durante muito tempo fazer discípulos, ontem eu estava conversando sobre isso, né? A evangelizar. Evangelizar é uma coisa, fazer discípulos é outra. O que fez o evangelho chegar até hoje, o plano de Jesus foi discipulado, não foi evangelização. Pregar, ok, mas se você não discipula, né, o trabalho é de longo prazo. Eu estou usando como base aquele livro, com certeza você conhece, a Formação do Discípulo, do Keith Phillips, né? Eu estou relendo ele, revisitando, e se a gente pretende produzir de longo prazo com a igreja e alcançar os de fora, acho que a gente precisa resgatar essa coisa do discipulado, né? É que o discipulado, todo mundo sabe, né, Marcelo? Pastores sérios, qualquer um que você pergunta, ele fala, não, o discipulado é o que Jesus mandou. Mas a nossa prática é outra conversa, porque ele é artesanal, né? E os discípulos nos decepcionam. Nós somos feridos nesse processo. Isso não vale, não estou nem falando para pastores. Falando uma igreja que tem grupos e tem líderes dos mais variados níveis de maturidade, isso às vezes, se não for bem trabalhado, ele falou lá, não dá certo, perdi meu tempo. Fui traído, com certeza. Não frutificou. Cara, e é legal, o melhor exemplo que a gente tem que vale a pena e que não é fácil para mim é Jesus, né? Porque ele ficou 3 anos, não foi um, ficou 3 anos com 12 caras, quase que full time. No final, um trai, outro nega e outro duvida, só para começar assim, né? E ele era o cara, né? Bom, se com ele aconteceu, e mesmo com essa dificuldade, nós estamos aqui conversando porque nós somos resultado, porque essa história de discipulado deu certo, às vezes a gente reluta em acreditar nisso, né? E a gente é ativista, né? A gente porque é difícil, porque dá trabalho. Eu fico imaginando Jesus aguentando algumas coisas de Pedro, de Tomé. Você aguentaria? Né? Eu acho que às vezes Jesus dá Você aguentaria? Hã? Você aguentaria? Eu estava pensando nisso, ó, Senhor, tenha misericórdia de nós, é graça. Eu já tinha levado meus líderes principais, disciplinados, e falar, Pedro, você está afastado, fora dos 12. Tchau. Judas! Eu já teria visto assim com a minha liderança, ó, eu acho que esse tesoureiro está roubando. Assembleia, está excluído, tchau. É uma situação complexa. Eu acho que o que a gente precisa aprender é o quanto nós precisamos ser pacientes, né? E com fé, olhar com fé nessa preparação, acreditar que Deus vai fazer, né? Verdade, verdade. Esse exercício que você falou é o que eu faço, né? Eu estou revisitando Jesus para tentar aprender um pouquinho com ele, né? E tem muito pastor aí, o pastor Hélio está chegando aí, querido também do Hagai, amigão, o Ricardo Agostini. Porque quando eu olho para Jesus, exatamente assim, eu falo, se Jesus aguentou, não é possível, porque pegar Pedro, sabe que o cara está traindo o cara, comer com ele na mesa ali, cara, peraí, caminhar a segunda milha. E ele sabia, né? Às vezes, eu acho que, vamos falar nós como pastores, tem alguns que a gente pensa assim, acho que esse é o Judas, mas a gente não sabe. Ele tinha certeza, né? Ele tinha certeza, ele amou os seus até o final, né? Então verdade. Eu acho que é algo para a gente aprender. Tem que aprender. A gente precisa aprender como líder isso, e porque assim, né? É duro, e a gente sabe disso, né? A minha experiência de ministério, a sua, a gente sabe que a gente já viveu isso. Vão ter aqueles que vão trair, que vão decepcionar, faz parte. Mas tem gente, hoje ou ontem, acho que ontem, conversando com o pastor Flávio, com o Michael lá, antes do sala de visita da gente fazer a transmissão, e o Celso, que é um líder nosso, eu disse assim, interessante, você olha para trás, e eu percebo que aqueles que investiram mais tempo era gente como eu, e quando eu era adolescente não era fácil, gente tranqueira mesmo, né? Eu investi mais tempo e hoje são líderes assim, exponenciais, e assim, não, Jesus tinha razão, quer dizer, esse negócio funciona, né? Você às vezes parece que não vai sair nada, que você está perdendo seu tempo, e o tempo passa, aí você percebe que Deus trabalha, que você falou, Deus é muito misericordioso, né? Vale a pena cada lágrima, noite clara, às vezes, né? Você não está de esganar o camarada, mas eu acho que discipulado ele produz resultado. É a mentalidade, é óbvio que eu estou falando aqui, me avaliando, né? Falando, poxa, o que eu preciso fazer? De investidor. Eu já tive frustrações porque investi, o discípulo não respondeu, eu falei, não deu certo, o que eu fiz de errado? Mas é um trabalho de mão dupla, né? O nosso papel é investir, doar o tempo todo. Mas tem do outro lado do discípulo uma responsabilidade que é a resposta. E não depende da gente isso. Muito bom. Vai ter momentos que você... Às vezes, o que eu fiz de errado? A gente fez muito isso na Bethesda. A gente passou por lutas aí em 2 anos de muitos líderes que desistiram, né? Agora está uma retomada de nova liderança. E a gente fez uma avaliação.
descobrimos muitos erros, muitos mesmos, mas também tem outras coisas que eu falei, não, gente, não vai jogar tudo fora. Não. Tem muitas coisas que foram certas e continuam sendo certas, mas tem do outro lado lá, o discípulo tem que responder na hora da crise, tem isso, tem uma responsabilidade individual que não pode ser descartada, né? Eu acho que você colocou um negócio muito interessante, né? Porque até para os líderes, né? A sala de visita, assim, todo mundo é líder, na verdade. E eu já passei por isso como você, né? Você às vezes se frustra, né? E diz assim, investe, no final a coisa diz assim, pô, será que... Acho que o problema sou eu. O problema né? sou Mas eu. quando a gente olha para Jesus, né? O Cristo, né? Ele não teve 100%, né? Teve gente que traiu, quer dizer, a gente precisa entender isso que é uma via de mão dupla também, né? O Judas é o maior exemplo disso, né? Quer dizer, o Pedro arrepende e tal, mas o Judas é o cara que não quis, não teve jeito, foi remorso. Isso, nós estamos sujeitos a isso. Talvez você faça tudo certo, ou pelo menos o melhor que você possa fazer, e não tem a resposta. Outra pessoa não está levando com a mesma seriedade, que é o mesmo temor de Deus, sei lá. O que não pode é essas decepções, e o seu coração, eu sei que você é um cara pastorzão, eu passei, é pelo fato de você se deparar com os Judas, né? E todo mundo pode ser um Judas, hein? Quem não é Judas hoje pode ser amanhã, nesse sentido, né? Guarda o coração. A gente parar de investir por causa dessas experiências ruins. Mas aí o que eu posso falar como pastor é que eu tenho muito mais, eu sei que você também, Marcelo, experiências positivas do que negativas. Não dá nem para comparar. Eu acho que as negativas dá para contar nas duas mãos. Verdade. O problema é que a gente, às vezes, o líder, de uma forma geral, acaba potencializando o fracasso, né? Aquilo que não deu certo. A gente, né? Acho que a gente precisa, igual aquele... Você é batistossauro, você foi criado e chegou numa igreja batistossauro como eu, né? Aquele hino dizia lá, né? Conta as bênçãos, às vezes contar as bênçãos, né? Começar a lembrar, a trazer a memória, como de Jeremias lá, o que dá esperança, né? Porque às vezes a gente se focar muito só no precisa ter esse equilíbrio, né? A gente às vezes desmotiva e desvaloriza até o que Deus está fazendo através da vida da gente. Eu acho que muito, né, Marcelo? Eu falei, aí uma palavra para quem está aí, quem é líder de ministério, de célula, e abençoe a sua igreja. Às vezes nós somos os que mais amaldiçoamos a nossa liderança, a nossa igreja. Porque a gente só vê os defeitos e tem. Nós temos defeitos, né? Aí a gente fica olhando, não, porque minha liderança não é tão boa como a de fulano de tal. Meu Deus, se eu tivesse o dinheiro que a igreja tal tem. Se eu tivesse o líder tal. E aí a gente não pode nem receber o que Deus quer dar, porque Deus fala que você não está reconhecendo o que eu estou fazendo. Como que eu posso te dar isso, ou sei lá, outras coisas, se você não está sendo fiel no pouco? Isso aí é uma palavra que eu toco diariamente aqui em casa. Aí, Lu, é verdade, é verdade. É verdade, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com, eu vou chamar o pecado da comparação, né? A comparação, sei lá, isso pode ser um pecado, trazer uma maldição, agora essa expressão se podem interpretar mal, mas a ideia é de você, né? No sentido de ser um entrave, né? Eu gosto de usar a palavra maldição, não como universal, mas é verdade. Amaldiçoado é aquilo aqui que é a bênção. É um poder espiritual concedido a alguém que concede a ele o quê? Portas abertas, fecundidade, prosperidade. Aquele que está sob a bênção, a gente... tudo vai para frente. Aquele que está sob a maldição, é que a gente usa muito, mas nós não estamos na lei. Tudo vai para trás. Então, nós já somos abençoados, né? A gente precisa acreditar nisso. Poxa, então por que esse negócio na minha igreja está dando errado? Às vezes por causa de uma postura inadequada com a liderança, que todo dia nós precisamos lembrar, porque somos gente, né? O povo é... Verdade. Nós somos... Eu teve um líder de célula que me procurou e falou, porque minha célula é problemática, etc e tal. Aí eu lembrei quem ele era. Eu falei, você esqueceu o seu passado, irmão? Você era isso. Deus está te usando. Não esqueça. Se Deus fez através da sua vida, aquele lá da sua célula vai ser apóstolo. Vai ser líder, creia. Verdade. É essa ideia mesmo de que Paulo diz em Efésios, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Às vezes a gente que cai em desgraça, né? A gente abre mão da graça por escolhas, de andar no que Deus já nos deu, né? Sim, a gente abre mão disso, Ricardinho, eu quero aproveitar, saiu o Ricardinho de novo aí, Eu quero aproveitar você aqui, cara, o que você está lendo agora, né? Quais as dicas que você daria? Você já deu uma dica muito boa do Reset, mas o que você está lendo? Que dicas de livro você daria para de livros, filmes, enfim, para esse tempo aqui de que a gente está vivendo, para líderes ou para membros de igreja, todos nós somos líderes, que sugestões você daria, que tipo de leitura para perfis diferentes?
eu ia até voltar lá na minha livraria, mas eu vou falar de cabeça. Um deles que eu terminei de ler é um livro que você tem que peneirar, um livro que não é cristão, mas vale muito a reflexão, chama Minimalismo Digital. Então ele vai dar uma desintoxicada da nossa dependência das redes sociais, é um livro bem legal. Tudo bem, tem aquela coisa, né, irmão? Aí eu tô fazendo aqui, eu li, aí a Elô veio e fala, tá praticando? Aí eu falo, Esposa é uma bênção na vida eu tô voltando para a livraria enquanto eu dou a dica. Eu tô lendo um livro, comecei, na verdade, 2 semanas atrás, aí eu parei e retomei hoje. Eu acho que de tudo que eu poderia falar para quem está nessa live, é esse livro de oração do David Earley, que é aquele cara dos livros de célula Transformando Membros em Líderes, 8 Hábitos, que é esse livro aqui, ó, Oração, o super clássico, o segredo clássico dos líderes de alto impacto através dos séculos. Eu acho que eu daria essas duas. Tem um livro que não é um livro de leitura, mas isso aqui tem me abençoado demais na minha vida de oração. É um livro que chama Ore pelas Nações. Todo dia tem um país do mundo com informações, todas as informações que você imaginar, né, do país. Esse é um livro que vai ajudar a vida de oração também, me abençoando a minha paixão por missões. Muito, 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 muito. Aí tem o que eu tô lendo. Aí eu tô lendo uns livros seculares que aí é sobre o PCC, não vai ajudar, é leitura de lazer. Que era para sair mudar a cabeça um pouquinho para relaxar. Então, 3 dicas aí que você deixou para nós, só para na hora que você andou e deu uma picotada no sinal. Minimalismo digital, não é isso? Esse é a oração, o segredo clássico dos grandes líderes. E deixa eu ver se tem outro que eu tenho. Ah, tem um livreto, mas esse aqui é devocional, que é um livreto do Thomas Merton. Se você quer, tipo, espiritualidade e tal, é esse aqui, ó, Na Liberdade da Solidão, um livretinho que vai ajudar, assim, muito. E esse do Thomas Merton, um livreto, assim. Como é que é o nome dele, cara? Porque aqui para mim deu uma picotada. Como é que é o nome do livro do Thomas Merton? Aqui para mim deu uma picotada. Eu acho que é o sinal da internet. Só o último livro do Thomas Merton aqui, para mim, pelo menos picotou. Não sei se para quem está com a gente na live. Como é que é o nome do último livro do Thomas Merton? Solidão. Na Liberdade da Solidão. Saiu aí? Foi? Foi Na Liberdade da Solidão. Acho que é o sinal aí dentro da biblioteca que não tá tão legal quanto lá fora, né? Acho que é legal você resolver, é bem aqui o. Ó, agora, bom, não vou. Ó, Marcelo, tá me ouvindo? Tô saindo de lá. Vamos voltar pro perto dos gatos. Sinal da. Isso, é melhor ficar perto dos gatos. Os gatos têm uma vibe melhor. Ó, aí vamos dizer que a gente já está criando uma nova teologia. Os gatos têm uma vibe melhor aí, ó. Lembrei de um dos livros, assim, do mês de maio, sobre família. O Poder da Bênção dos Pais, que é da Universidade da Família, do Craig Hill. É um livro, assim, sensacional sobre como criar uma cultura de bênção dentro da família. Então ele usa muito a questão dos... Por que os judeus hoje são 2% da população americana, mas, por exemplo, 45% dos prêmios Nobel no mundo são judeus. Os mais ricos dos ricos são judeus. Então ele fala muito do princípio que eles acreditam e nós que estamos em Cristo não acreditamos. É um cara da Universidade da Família, é um livro nosso, mas sensacional. O Poder da Bênção dos Pais. O Poder da Bênção dos Pais da Universidade da Família. Que dica legal. É um legal. Vou anotar aqui porque... Muito bom, muito bom. Legal, meu amigo, legal. Que dicas interessantes aí. Assim, eu acho que se você que está com a gente aí for atrás e a gente está voltando aí à normalidade, a internet, a Amazon, enfim, a turma está entregando, as editoras, vale a pena você investir em leitura. Eu não posso ficar fazendo propaganda, mas a Amazon, ó, top, hein? 2 dias os caras entregam. É mesmo? Nós não estamos ganhando nada para isso, hein? Que legal, que legal. Se quiser patrocinar nós, pode, né? Por favor, por favor. Eu tô, inclusive, tô vendo a Amazon Prime aí, minha filha tá no meu pé aqui pra gente trabalhar com isso, porque eu já comprei, a gente tem assinatura, eles entregam rápido mesmo, o serviço é de excelência mesmo. O Prime vale a pena, Marcelo. Eu assino, não é nem só por causa das séries. A entrega, assim, fica muito mais barato. Até os livros ficam muito mais baratos.
Vale a pena. Legal. Isso aqui é live. O cara dá dica de livro, dá dica de entrega. Eu vou dizer, você, Ricardo Capra, o cara é multi. Você tá lendo, fala para mim o que você tá lendo. Eu sei que você tá lendo. Você é um leitor também. Rapaz, eu tô lendo de tudo um pouco, né? Eu terminei um livro muito legal, assim, porque o meu coração terminei hoje, que é A Esperança na Escuridão, aquele livro do Greg Rochelle, que é um livro para o coração, estou trabalhando e voltei a ler muito sobre discipulado, né? Estou lendo sobre igreja. Então, eu tenho uma disciplina de ler capítulos, né? Então, eu não tenho essa sua disciplina de ler todos os dias. Eu leio todos os dias, mas leio um pouco todos os dias. Eu acho que você faz bem. Você é mais esperto que eu, mas eu estou aprendendo. Que é o quê? Eu estou fazendo isso. Se um livro é ruim, pula fora, filho. Chuta aquela, leu metade, tá bom, não precisa terminar ele. Exatamente isso. Eu tenho que confessar, se a coisa não deu liga, não pegou, eu não tenho aquela, eu não me sinto culpado de abandonar, entendeu? Eu vou, a coisa então, eu procuro equilibrar teologia com coisa do coração, ficção, enfim. Sobre aquilo que eu vou pregar. Então, eu estou lendo muito sobre igreja e discipulado. Tenho procurado muito ler sobre isso. Não é o nosso assunto, Marcelo, vai cair a live, mas um último livro que é antigo, que é um livro para o coração e é teológico, chama Morte por Amor, do Mark Driscoll. Talvez você falar qual foi o melhor livro que você leu nesse ano. Eu posso categorizar que esse foi um dos. Ele ensina então, os conceitos. Morte por Amor, do Mark Driscoll, editora, acho que é Colheita. É um livro, assim, sensacional. É mais teológico, ele vai falar de justificação, como ele usa isso no aconselhamento, as histórias da igreja dele, um livro sensacional. Uau, legal, muito bom. Gente, quanta dica boa, quanta coisa boa. Eu acho que você foi super abençoado. Um livro que eu estou relendo, eu estou nesse tempo de quarentena, relendo alguns livros, né? Então, eu estou com uma série de igrejas, então, já que a gente falou de discipulado, você que lida com igreja, uma dica imperdível, Igreja Simples, né? Com certeza você já leu. Esse eu não li. Tipo assim, eu comecei a ler 2 capítulos sei lá, um ano atrás, deixei por causa de outras leituras, eu preciso reler. Precisa estar na minha pauta. Vale a pena. Tem me ajudado muito, assim, a entender esse momento, essa coisa do discipulado. Eu resgatei essa coisa da simplicidade, porque o momento da pandemia nos desafia isso. E eu indico, assim, vale a pena. Eu lembro que eu apanhei os 3 capítulos que eu estava em Belo Horizonte, que eu peguei o livro para ler, acho que eu fui até, sei lá, 3º, 4º capítulo, eu apanhei pra caramba, Marcelo. Porque é um livro mais técnico, né? Um livro para digerir. Não, eu acho que ele é simples, mas eu apanhei assim, estou fazendo tudo errado. Entendeu? Seja bem-vindo, eu estou relendo por conta disso, para rever, para reaprender. Ele estava todo marcado. E aí eu falei assim, puxa vida, eu preciso porque é aquilo que você falou, né? A teoria a gente sabe. Mas na hora da prática, então eu estou relendo, estou ensinando isso aos domingos pela manhã para a igreja, inclusive, para a gente rever onde a gente tem errado. E eu acho que assim, o caminho nos volta à simplicidade, é uma impressão minha. Né? Ser simples não significa que é fácil. Né? Mas eu acho que é essa ideia de descomplicar e tornar o evangelho mais acessível. Meu amigo, temos aí 2 minutos e meio, eu queria deixar esse tempo final aí para você dar uma palavra final para quem está com a gente nessa live, e já agradecendo você pelo seu tempo, pela sua presença, agradecendo o Elo e as meninas por emprestarem você para nós aí por essa 1 hora, e dizer que você é um amigo muito querido, eu sou seu fã mesmo, admiro muito o seu ministério. Sua vida, né? A sua simplicidade, a sua leveza, esse seu jeito assim ligado 220, isso me inspira, assim, de verdade. Né? Você é um apaixonado por aquilo que faz, você não é um burocrata. Então, eu quero te honrar e dizer que você é alguém que é apaixonado por aquilo que você faz. Eu acho que isso é inspirador para quem vê, por isso que eu acho que Deus te honra mesmo, Deus tem honrado onde você tem colocado as mãos, você, Elo. Eu tenho certeza que a Bethesda está vivendo só o começo dela. Só o começo. Eu creio. Abração para o Marlon, foi seu aluno, meu amigo, pastor Marlon. Tá aqui, abração, Marlon. Verdade, tá aqui. Amigão. Talvez eu vou falar uma coisa só, Marcelo, para esse tempo. Dediquem-se à oração. Poderia falar tanta coisa, mas acho que da principal utilize. O Mazzoni colocou algo ontem, e eu fecho com essa palavra, que nós vivemos talvez o tempo mais difícil da história. Se nós não aprendermos a orar agora, nunca mais nós vamos aprender a orar. Então, que a gente... dediquem-se à oração, que seja a sua grande prioridade aí. Olha, Tomás, abraço. Tomás, rapaz! Que coisa boa! Você, Tomás. Saudade, eu tive com ele lá em Palmas, rapaz. Que coisa boa rever, essa coisa boa da internet, né? Tanta gente boa aí. Muito bom, muito bom. Elaine está dizendo aí que o aprendizado foi muito bom. Conta aí o Marlon, Lenivaldo, pastor Leno, querido.
Muito bom ter cada um de vocês. E fica essa dica final, então, aí, nós estamos fechando. Pastor Paulo Mazzoni, siga, vale a pena. Ele colocou, ele tuitou isso aí, agora à tarde eu estava olhando, né? Se a gente não aprender a orar agora, a gente não aprende nunca mais, né? Mais. Que a gente guarde isso que Deus abençoe o povo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo aí. Junto. O Marcos, a Helena, meu amigo. Estamos juntos na caminhada aí, 30 segundos para fechar. Beijo você, na Elô, nas meninas, na Bethesda. Eu espero que em breve a gente possa estar junto para. Em nome de Jesus. Como eu sempre digo na sala de visitas, dividir aquela picanha naquele, né, aquele restaurante. Bar do Chico. Botar um papo em dia. Grande abraço para vocês. Até o próximo sala de visitas. Semana que vem tem Osmar da Viola Louvadeira, vai estar com a gente. Vai ser um tempo muito especial.